Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Essa é uma continuação do capítulo 6 que ficou com uma falha, mas eu não vou deletá-lo, eu vou continuar daqui para frente. E antes de dar início, por gentileza, clica no botão curtir, porque quando você clica no botão curtir, o YouTube entende que esse assunto é relevante e começa a mandar para cada vez mais e mais pessoas que podem ser beneficiadas assim como eu e assim como você. O parceiro como inimigo. Com o mindset fixo, em um momento, seu parceiro é a luz de sua vida. No seguinte, é o seu adversário. Por que as pessoas transformariam o ser amado em inimigo? Quando você fracassa em outros empreendimentos, é difícil ficar culpando outra pessoa. Mas, quando alguma coisa vai mal num relacionamento, é fácil culpar o outro. Com efeito, no mindset fixo, há um número limitado de opções. Uma é culpar nossas próprias características permanentes. Outra é culpar as do parceiro. É claro que o mais tentador é empurrar a culpa para o outro. Como herança de meu mindset fixo, ainda sinto um ímpeto irresistível de me defender e responsabilizar o outro quando alguma coisa vai mal no relacionamento. Abre aspas. A culpa não é minha. Fecha aspas. Para lidar com esse mau hábito, eu e meu marido inventamos uma terceira pessoa, um homem imaginário chamado Maurice. Sempre que começamos a pensar em quem botar a culpa, invocamos o pobre Maurice e atribuímos a ele. Lembram-se de como é difícil perdoar para os que têm mindset fixo? Em parte, isso acontece porque se sentem marcados por uma rejeição ou pelo fim da relação. Mas também significa que, se perdoarem o parceiro ou a parceira, se o considerarem uma pessoa de bem, terão de assumir uma parcela maior da culpa. Se meu parceiro é uma boa pessoa, eu devo ser uma má pessoa. Deve ser minha culpa. O mesmo pode acontecer com os pais. Se o relacionamento com um dos pais é complicado, de quem é a culpa? Se seus pais não o amarem o bastante, eram eles maus progenitores ou você não merecia ser amado? São essas as assustadoras perguntas que nos perturbam no mindset fixo. A saída? Vivi muito esse dilema. Minha mãe não me amava. Durante a maior parte da minha vida, lidei com isso, culpando e sentindo-me amargurada. Mas simplesmente me proteger já não me satisfazia. Eu ansiava por um relacionamento de amor com minha mãe. Ainda assim, a última coisa que eu queria ser é uma dessas crianças que suplicam a aprovação de um progenitor que se distancia. Então, compreendi uma coisa. Eu controlava uma parte do relacionamento, a minha parte. Podia ficar com a minha metade. Pelo menos, podia ser a filha amorosa que desejava ser. De certa forma, não importava o que ela fizesse, eu estaria sempre adiante de onde estava agora. Como isso terminou, experimentei uma poderosa sensação de crescimento ao deixar de lado minha amargura e me apresentar ao relacionamento. O resto não é realmente importante, porque eu não estava em busca de reconhecimento, mas vou contar a si mesmo. Aconteceu uma coisa inesperada. 3 anos depois, minha mãe me disse, abre aspas, se alguém me dissesse que eu não amava meus filhos, eu me sentiria ofendida. Mas agora compreendo que isso era verdade. Não sei se isso era porque nossos pais não nos amavam, ou porque eu estava muito preocupado comigo mesmo, ou porque eu não sabia o que era o amor. Mas agora eu sei. Fecha aspas. Desde aquela época até a morte dela, 25 anos depois, ficamos cada vez mais próximas. Já éramos pessoas animadas, mas ficamos ainda mais extrovertidas na presença uma da outra. Certa vez, depois que ela teve um derrame, os médicos me avisaram que ela não estava falando e que talvez nunca mais viesse a falar novamente. Entrei em seu quarto, ela me olhou e disse, abre aspas, Carol, adoro seu vestido. Fecha aspas. O que me permitiu dar aquele primeiro passo, escolher o crescimento e me arriscar a ser rejeitada?
No mindset fixo, eu tinha necessidade da culpa e da amargura. Isso fazia com que me sentisse mais virtuosa, mais poderosa e mais íntegra do que pensar que estava errada. O mindset crescimento me permitiu deixar de lado a culpa e seguir em frente. O mindset crescimento me deu uma mãe. Lembro-me de que quando éramos crianças e fazíamos alguma coisa errada, como deixar cair sorvete no sapato, virávamos para o nosso amigo e dizíamos, abre aspas, veja o que você fez fazer. Ou, veja o que você me fez fazer, fecha aspas. Culpar o outro pode fazer com que nos sintamos menos idiotas, mas continuamos com o sorvete no sapato. E passamos a ter um amigo na defensiva. Num relacionamento, o mindset crescimento nos permite passar além da culpa, compreender o problema e procurar resolvê-lo, junto com o outro. Competição. Quem é o melhor? No mindset fixo, em que é preciso constantemente provar a nossa competência, é fácil entrar em competição com o parceiro. Quem é o mais inteligente? Ou o mais talentoso? E o mais agradável? Susan tinha um namorado que se preocupava com o fato de que ela fosse o centro das atenções e ele, um simples acompanhante. Se ela fosse alguém, ele seria ninguém. Mas Marty estava longe de ser ninguém. Era muito bem-sucedido, até mesmo reverenciado em seu campo de atividade. Era também bem apessoado e estimado. Então, no começo, Susan não deu importância a isso. Um dia, foram a uma conferência fora da cidade. Chegaram separadamente e, ao se registrar no hotel, Susan conversara com os simpáticos funcionários da portaria. Na mesma noite, quando os dois passaram juntos pelo saguão, todos a cumprimentaram calorosamente. Marty apenas resmungou. Em seguida, tomaram um táxi para ir jantar. Próximo ao fim do trajeto, o motorista começou a elogiá-la. Trate bem dela. Sim, senhor, ela merece. Marty franziu a testa. O fim de semana inteiro foi assim, e quando voltaram para casa, o relacionamento estava muito tenso. Marty não era ativamente competitivo. Não procurava ofuscar Susan. Simplesmente lamentava a popularidade dela, que parecia maior do que a dele. Mas alguns parceiros desistem com mais facilidade. Cynthia, uma cientista, era muito competente em quase tudo o que fazia. Tanto que deixava seus parceiros um pouco por baixo. Isso poderia não causar problemas se ela não acabasse sempre se aventurando no território deles. Ela se casou com um ator e começou a escrever peças e atuar nelas. Magnificamente. Dizia que estava apenas procurando compartilhar a vida e os interesses dele. Logo, seu hobby começou a ofuscar de tal modo a carreira dele que ele achou que precisava se afastar do relacionamento para voltar a se encontrar. Ela acabou se casando com um músico que era excelente cozinheiro e rapidamente passou a tocar piano e a inventar receitas incríveis. Mais uma vez, o marido deprimido acabou por ir embora. Cynthia não deixava espaço para a identidade de seus parceiros. Precisava se igualar a eles ou ultrapassá-los em quaisquer aptidões que tivessem. Há muitas maneiras adequadas de apoiar os parceiros ou demonstrar interesse em suas vidas. Essa não é uma delas. Desenvolver-se no relacionamento. Quando as pessoas entram em um relacionamento, encontram um parceiro que é diferente delas e não sabe como lidar com as diferenças. Num bom relacionamento, elas desenvolvem uma capacidade e, à medida que o fazem, ambos crescem e o relacionamento se aprofunda. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ambos sintam que estão do mesmo lado. Laura teve sorte. Podia ser egoísta e manter-se na defensiva, gritar e fazer cara feia, que James nunca tomava isso em termos pessoais e sempre achava que ela estava presente quando precisava dela. Por isso, quando ela se alterava, ele a acalmava e fazia com que falasse sobre o problema. Com o tempo, ela aprendeu a deixar de gritar
e fechar a cara. À medida que a atmosfera de confiança aumentava, cada um começou a se interessar vitalmente pelo desenvolvimento do outro. James estava abrindo uma empresa e Laura passava horas com ele, debatendo os planos e alguns dos problemas que ele estava encontrando. Laura sempre sonhara em escrever livros infantis. James a fez falar de suas ideias e preparar um primeiro rascunho. Insistiu com ela para que entrasse em contato com o ilustrador conhecido. No contexto do relacionamento, cada um dos parceiros ajudava o outro a fazer as coisas que tinha vontade de fazer e tornar-se a pessoa que desejava ser. Não faz muito tempo, eu conversava com uma amiga sobre a opinião de algumas pessoas a respeito da importância dos pais na educação de uma criança. Alguns acham que os pais não fazem grande diferença. Para explicar essa posição, ela comparava isso com o relacionamento num casamento. Abre aspas. É como os parceiros em um casamento. Cada um chega a essa relação já completamente formado, e não se deve pretender modificar o parceiro. Fecha aspas. Abre aspas. Ora não, respondi. Abre aspas. Para mim, o casamento é justamente estimular o desenvolvimento do parceiro, na mesma medida em que ele estimula o mesmo, ou que estimula o nosso. Fecha aspas. Mas eu não falava de uma coisa do tipo Mayfairland, na qual se procura operar uma mudança completa no parceiro que passa a achar que não é bom o bastante como é. Estou falando em parceiros que se ajudam dentro do relacionamento a atingir seus próprios objetivos e a realizar seu próprio potencial. Isso é o mindset de crescimento em ação. Amizade. As amizades, como as parcerias, são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem compartilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandeçam e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Apesar dos perigos dos elogios, há momentos em que precisamos que alguém nos confirme algo a nosso respeito. Diga-me que não sou uma pessoa ruim por ter rompido com meu namorado. Diga-me que não sou burro, mas não tendo passado nos vexames. Mesmo não tendo passado nos vexames. Com efeito, essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Abre aspas. Você se dedicou a esse relacionamento durante 3 anos e ele não fez nenhum esforço para melhorar as coisas. Acho que tem razão em seguir adiante com sua vida. Fecha aspas. Ou então, abre aspas. O que aconteceu naquele exame? Você compreendeu bem aquela matéria? Estudou o suficiente? Acha que precisa de um professor particular? Vamos conversar sobre isso. Fecha aspas. Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas de se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Sherry Levin realizou um estudo que não tratava especificamente da amizade, mas que demonstra um ponto importante e pertinente. Levin mediu a autoestima de adolescentes do sexo masculino e depois perguntou-lhes até que ponto acreditavam que os estereótipos negativos sobre as meninas, por exemplo, até que ponto achavam que elas eram piores em matemática, ou que eram menos racionais do que os meninos. Em seguida, mediu-lhes novamente a autoestima. Os que tinham um mindset fixo demonstraram um aumento de autoestima ao endossar os estereótipos. Achar que as meninas eram mais burras e menos racionais fazia com que se sentisse melhor consigo mesmos. Os meninos de mindset crescimento mostraram menor probabilidade de concordar com os estereótipos e, mesmo quando faziam, seu ego não inflava. Essa mentalidade pode intervir nas amizades. A questão é, quanto mais por baixo você estiver, melhor eu me sentirei. Certo dia, eu conversava com uma amiga querida e muito sábia.
estava desconcertada pela maneira com que ela suportava o comportamento de alguma de suas amigas. Na verdade, estava espantada até mesmo pelo fato de que tivesse aquelas amigas. Uma delas, muitas vezes, agia de forma irresponsável. Outra flertava descaradamente com seu marido. A resposta da minha amiga foi que todos têm virtudes e defeitos, e que, na verdade, se procurarmos somente pessoas perfeitas, nosso círculo social ficará empobrecido. Havia, no entanto, uma coisa que ela não suportava: pessoas que a fizessem se sentir mal consigo mesmo. Todos conhecemos pessoas assim. Podem ser brilhantes, encantadoras e divertidas, mas, quando estamos em sua companhia, sentimos-nos diminuídos. Você pode perguntar: estarei querendo me enganar? Mas, em geral, são eles que procuram se elevar afirmando a própria superioridade e a sua inferioridade. Isso pode ser feito diminuindo você de maneira ativa ou tratando-a de forma descuidada. De qualquer jeito, você é o veículo que as para a confirmação do valor deles e também é sua vítima. Eu estava na festa de 50 anos de uma amiga e a irmã dela fez um discurso supostamente em sua homenagem. A irmã falou do insaciável apetite sexual de minha amiga e de como ela ficaria feliz se encontrasse um homem mais jovem para se casar, capaz de aguentar a sua energia. Abre aspas, sempre de brincadeira, fecha aspas. Ela falou da aparência, da inteligência e da capacidade maternal de minha amiga. Depois de um elogio daquele tipo, lembrei-me do ditado, abre aspas, com amigos assim, você não precisa de inimigos, fecha aspas. É difícil perceber quando os amigos não nos desejam o melhor. Certa noite, tive um sonho muito nítido. Alguém, uma pessoa que eu conhecia bem, entrava em minha casa e tirava uma por uma todas as coisas de que ou mais gostava. No sonho, eu via o que estava acontecendo, mas não sabia o que era. Num certo momento, perdi ao intruso. Abre aspas. Por favor, poderia não levar esse aí, que significa muito para mim. Fecha aspas. Mas a pessoa continuou a levar tudo o que tinha de valor. Na manhã seguinte, percebi que era o que aquilo significava. Durante todo o ano anterior, um amigo íntimo tinha me chamado muitas vezes para que eu o ajudasse em seu trabalho. E eu concordara. Ele estava muito tenso e, no início, fiquei satisfeita em usar em seu benefício a capacidade que possuía. Mas aquilo não tinha fim, não era recíproco e, além de tudo, ele me castigou. Abre aspas. Não pense que você seria capaz de fazer um trabalho tão bom. Você pode me ajudar a polir meu trabalho, mas jamais seria tão criativa. Fecha aspas. Ele precisava me diminuir para se sentir bem. Meu sonho me avisava que era hora de tomar uma decisão. Receio que também tenha sido culpada por estar usando o mindset fixo. Não costumo diminuir ninguém, mas, quando você precisa de afirmação, use os outros para isso. Uma vez, quando eu ainda era estudante de graduação, tomei um trem para Nova York e me sentei ao lado de um empresário muito agradável. Em minha opinião, conversamos animadamente durante a viagem de 1h30, mas no final ele me disse: obrigado por me contar tudo sobre você. Fiquei surpresa. Ele era a pessoa ideal para me legitimar, bem apessoado, inteligente, bem-sucedido, e foi para isso que o usei? Eu não tinha demonstrado interesse por ele como pessoa, somente como espelho para minha excelência. Felizmente para mim, o que ele refletiu em seu espelho foi uma lição muito mais valiosa. A sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que sabemos quem são os nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica a seu lado dia após dia quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é: a quem você pode recorrer quando acontecerem coisas boas? Repetindo, a quem você pode recorrer quando acontecerem coisas boas ou
quando acontecem coisas boas. Por exemplo, quando encontra um parceiro maravilhoso, quando recebe uma excelente proposta de emprego ou uma promoção, quando seu filho tem sucesso. Quem ficaria feliz em saber essas coisas? Seus fracassos e problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensível em relação à pessoa necessitada. Suas boas qualidades e sucesso é que constitui problemas para as pessoas que alimentam a própria autoestima sentindo-se superiores. Timidez. Sob certos aspectos, a timidez é o contrário do que estávamos comentando. Examinávamos pessoas que usam outros para se estimular. Os tímidos se preocupam com a possibilidade que os outros os diminuam. Frequentemente, têm o receio de ser julgado ou de se envergonhar em situações sociais. A timidez pode impedir que as pessoas façam amigos ou desenvolvam relacionamentos. Quando estão em companhia de novos conhecidos, os tímidos admitem que se sentem ansiosos. Seu coração dispara, seu rosto enrubesce. Eles evitam contato visual e podem tratar de terminar as interações o mais rapidamente possível. No fundo, os tímidos podem ser maravilhosos e interessantes, mas frequentemente não são capazes de demonstrar isso às pessoas e até desconhecidas, e sabem disso. O que os Mindset pode nos ensinar a respeito da timidez? Para descobrir, Jennifer Beer estudou centenas de pessoas, verificou seus mindsets, avaliou seu grau de timidez e os reuniu em pares para se conhecerem. Foi tudo filmado e, mais tarde, avaliadores treinados assistiram aos filmes para tirar conclusões. Beer descobriu, primeiro, que entre as pessoas de mindset fixo, a incidência da timidez era maior. Isso faz sentido. O mindset fixo faz com que você se preocupe com o julgamento, o que pode torná-lo mais ansioso e preocupado. Mas havia muitos tímidos nos grupos de ambos os mindsets. E ao examiná-los mais de perto, ela descobriu algo ainda mais interessante. A timidez prejudicava a interação social das pessoas de mindset fixo, mas não as relações sociais das mindset crescimento. As avaliações dos observadores mostram que, embora as pessoas tímidas tenham a de mindset fixo quando as de mindset crescimento, se mostrassem muito nervosas nos primeiros 5 minutos de interação, a partir daí, as tímidas de mindset crescimento exibiam aptidões sociais muito maiores. Eram mais simpáticas e criavam uma interação mais agradável. Na verdade, começavam a parecer que não eram tímidas. Há bons motivos para que isso aconteça. Para começar, os tímidos de mindset crescimento consideram a situação ou as situações sociais como desafios. Embora, se estivesse ansioso, recebiam abertamente a possibilidade de conhecer uma nova pessoa. Os tímidos de mindset fixo, ao contrário, queriam evitar conhecer alguém que pudesse possuir traquejo social maior do que o deles. Disseram estar preocupados em não cometer erros. Assim, as pessoas dos dois tipos enfrentavam a situação com atitudes diferentes. Um grupo aceitava o desafio e o outro temia o risco. Armados com essas atitudes diferentes, os tímidos de mindset crescimento sentiram menos tímidos e menos nervosos à medida que a interação prosseguia, enquanto os de mindset fixo continuavam a se mostrar nervoso e se comportar de maneira socialmente desajeitada, evitando o contato visual ou procurando não conversar. Podemos perceber de que modo essas atitudes diferentes interferem na formação de novas amizades. As pessoas tímidas, mas de mindset crescimento, assumam o controle da sua timidez. Vão em frente, procuram conhecer pessoas novas e, depois que seus nervos se acalmam, seus relacionamentos prosseguem de maneira normal. A timidez não as tiraniza.
Mas, nas pessoas de mindset fixo, a timidez assume o controle, faz com que elas se afastem de situações sociais com pessoas novas e, quando se veem numa dessas situações, não baixam a guarda e não esquecem seus temores. Scott Whistler, terapeuta e professor de psiquiatria, pinta o retrato de seu cliente George, uma imagem de pessoa tímida de mindset fixo. George era incrivelmente tímido, especialmente com mulheres. E aí ficava tão ansioso por parecer despreocupado, espirituoso e confiante, e tão concentrado em não se mostrar super ansioso e incompetente, que ficava paralisado e agia com frieza. Jean era uma bonita colega de trabalho. Começou a flertar com ele, mas George ficou tão perturbado que passou a evitá-la. Certo dia, ela se aproximou dele num café e sugeriu galantemente que a convidasse a se sentar junto a ele. Sem conseguir articular uma resposta inteligente para impressioná-la, ele acabou dizendo, abre aspas, para mim não faz diferença que você me acompanhe ou não. George, o que você fez? Estava procurando se proteger de uma rejeição, tentando não mostrar muito interesse, e também tentava acabar com aquela situação embaraçosa. Conseguiu de forma estranha, sem dúvida. Não pareceu muito interessado, e a interação terminou em seguida, pois Jean saiu dali rapidamente. George era exatamente igual às pessoas do estudo de Jennifer Beer, controlado pelo receio de julgamento social, e impedido de fazer o contato. Whistler, aos poucos, fez com que o George abandonasse seu foco exclusivo na possibilidade de ser julgado. Acabou por compreender o que Jean não pretendia avaliá-lo nem humilhá-lo. Estava apenas tentando conhecê-lo. Quando o foco passou a ser o de desenvolver um relacionamento, em vez de estar sendo julgado, George tornou-se capaz de interagir com interesse. Apesar de sua ansiedade, aproximou-se de Jean, pediu desculpas por sua grosseria e convidou-a para almoçar. Ela aceitou. E, além de tudo, não foi nem um pouco crítica, como ele temia. Bullies e vítimas. Vingança revisitada. Voltamos à rejeição. Porque não é somente nos relacionamentos amorosos que as pessoas passam por terríveis rejeições. Isso acontece todos os dias na escola. Algumas crianças são vítimas desde a escola fundamental. São ridicularizadas, atormentadas e apanham das outras, mesmo não tendo feito nada de errado. Pode ser que isso ocorra porque tenham personalidade mais tímida, pela aparência, por sua história de vida ou por sua inteligência. Às vezes, não são suficientemente inteligentes, outras vezes, inteligentes demais. Pode ser uma experiência cotidiana que transforma a vida em um pesadelo e provoca anos de depressão e raiva. Para piorar, frequentemente as escolas não tomam qualquer providência. Isso porque muitas vezes as coisas acontecem longe da vista dos professores, ou porque os protagonistas são os alunos mais populares da escola, como os atletas. Nesse caso, pode ser que as vítimas e não os bullies sejam consideradas problemáticas ou desajustadas. Como sociedade, até recentemente, não prestávamos muita atenção. Então vieram os tiroteios nas escolas. Em Columbine, o caso mais notório, os 2 meninos tinham sido implacavelmente atormentados durante anos. Outro aluno, também objeto de maus tratos, contou o que sofreram no ensino médio. Nos corredores, os brutamontes o empurravam para dentro de armários e os xingavam enquanto os demais riam do espetáculo. No almoço, jogavam suas bandejas no chão e pisavam nelas, ou atiravam a comida sobre eles. Enquanto as vítimas comiam, empurravam sua cabeça para dentro do prato. Nos vestiários, antes das aulas de educação física, os bullies os espancavam porque os professores não estavam por perto. Quem são os bullies? O bullying envolve julgamento,
Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Acreditam que estas são seres humanos menos valiosos e fazem com que elas compreendam isso todos os dias. E é evidente o que os bullies obtêm com isso. Como os meninos de estudo de Sherry Levy aumentavam sua autoestima. Não porque sua autoestima seja baixa, mas julgar e diminuir os outros lhe dá um acréscimo à autoestima. Os bullies também ganham status social com esses atos. Os demais os consideram interessantes, poderosos ou divertidos. Podem também temê-los. De qualquer forma, sua posição no grupo cresce. Nos bullies, há uma boa dose de pensamento derivado de mindset fixo. Algumas pessoas são superiores e outras inferiores. E os juízes são os próprios bullies. Eric Harris, um dos atiradores de Columbia, era um alvo perfeito. Tinha uma deformação no tórax, era baixo e um Greek. Além disso, não era do Colorado. Foi impiedosamente julgado. Vítima e vingança. O mindset fixo também pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage nos tormentos. Quando as pessoas se sentem profundamente julgadas, o que é o caso da rejeição, seu impulso é de sentir mal consigo mesma e reagir duramente, impelidas pela amargura. Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar diminuindo alguém. Em nossos estudos, vimos pessoas perfeitamente normais, tanto crianças quanto adultos, reagirem à rejeição com violentas fantasias de vingança. Adultos com boa formação, perfeitamente equilibrados, depois de nos falarem de uma grave rejeição ou traição, dizem com convicção: queria que ele morresse, ou eu poderia tê-la estrangulado. Quando ouvimos falar desses atos de violência nas escolas, em geral, pensamos que somente crianças de má índole, vinda de lares desajustados, seriam capazes de agir assim. Mas, no mindset fixo, é espantosa a rapidez com que crianças medianas, parecidas com todas as outras, pensam em vinganças violentas. Em uma de nossas escolas preferidas, demos aos alunos da 8ª série um texto sobre bullying para que lessem. Pedimos que imaginassem que isso estava acontecendo com eles. É o novo ano escolar e tudo parece ir muito bem. De repente, alguns dos alunos mais populares da escola começam a atormentar e xingar você. No início, você não dá muita importância. Essas coisas acontecem. Mas aquilo continua. Todos os dias eles o seguem, provocam, ridicularizam suas roupas e sua aparência e dizem que você é um fracassado diante de todos os dias. Depois pedimos que escrevessem o que achavam daquilo e o que fariam ou desejariam fazer naquela situação. Inicialmente, os alunos de mindset fixo julgaram o incidente de maneira mais pessoal. Disseram: eu acharia que não era ninguém e que ninguém gostava de mim. Ou, eu acharia que era burro, estranho e desajustado. Em seguida, desejaram vingança violenta, dizendo que explodiriam de raiva, dariam socos ou os atropelariam. Concordaram veementemente com a afirmação: meu principal objetivo seria a vingança. Tinham sido julgados e queriam julgar de volta. Foi o que fizeram Eric Harris e Dylan Kleinbold, os atiradores de Columbia. Eles julgaram de volta. Durante algumas horas longas e terríveis, decidiram que viveriam e quem morreriam. Em nosso estudo, os alunos de Mindset Crescimento não se mostraram tão dispostos a considerar as provocações um reflexo do que realmente eram. Em vez disso, acharam que se tratava de um problema psicológico dos bullies, um meio que utilizavam para elevar o seu status e sua autoestima. Acho que ele me provoca porque tem problemas em casa ou notas ruins na escola. Ou então, eles precisam ter vida própria e não somente sentir-se bem fazendo com que eu me sinta mal. Em muitos casos, planejavam educar os atormentados ou os atormentadores. Eu, na verdade, conversaria com eles, faria perguntas
por que estão dizendo essas coisas e por que estão fazendo tudo isso comigo? Ou, enfrentaria a pessoa e discutiria o assunto. Eu poderia tentar mostrar a eles que não estavam sendo engraçados. Os estudantes de Mindset Crescimento também concordaram veementemente nesse ponto. Eu gostaria de acabar perdoando-os. E meu objetivo principal seria ajudá-los a se tornar pessoas melhores. É duvidoso que conseguisse modificar ou educar pessoalmente algum dos bullies. No entanto, esses primeiros passos são, com certeza, mais construtivos do que uma grande física ou uma agressão física. Brooks Brown, colega de turma de Eric Harris e Gillian Clayton, foi atormentada a partir da terceira série. Sofreu muito, mas não procurou se vingar. Rejeitou o mindset fixo e o direito alheio de fazer julgamentos sobre as outras pessoas e do tipo, eu jogo no time de pessoas e, portanto, sou melhor do que você, ou sou atleta da equipe de basquete. Geeks patéticos como você não pertencem ao meu nível. Mais do que isso, adotou ativamente o mindset crescimento. Em suas próprias palavras, as pessoas têm potencial para mudar. Talvez até mesmo Eric Harris, o mais deprimido e hostil que liderou o tiroteio. Brown tinha tido uma briga séria com Harris vários anos antes, mas no último ano do ensino médio propôs uma trégua a esse último. Eu disse que tinha mudado muito desde aquele tempo e que esperava que ele sentisse o mesmo a respeito de si próprio. Prosseguiu dizendo que se achasse que Eric não havia mudado, sempre poderia afastar-se. No entanto, se ele tivesse evoluído, não havia motivos para não lhe dar a oportunidade de demonstrar. Brooks não desistiu. Ainda desejava mudar as pessoas. Quer despertar o mundo para o problema do bullying nas escolas e quer se aproximar da vítima para que se afastem de suas fantasias violentas. Por isso, trabalhou como cineasta Michael Moore no filme Tiros de Incolubre e criou um site inovador no qual meninos que sofrem bullying podem comunicar-se entre si e descobrir a solução não é matar. Abre aspas, a solução é usar a cabeça e melhora as coisas. Fecha aspas. Assim como eu, Brooks não considerava os atiradores pessoas de outro mundo. Seu amigo Dylan Klebold, diz ele, era um rapaz normal que vinha de um lar decente, cujos pais eram amorosos. Na verdade, ele adverte, abre aspas, podemos simplesmente não fazer nada e dizer que os atiradores eram monstros doentios completamente diferentes de nós. Ou, então, podemos aceitar que existem outros Erics e Dylans por aí, que estão sendo lentamente levados a seguir o mesmo caminho. Mesmo que no início a vítima não tenha mindset fixo, a continuidade do bullying pode instilá-lo, especialmente quando os outros nada fazem ou passam a participar dos tormentos. As vítimas dizem que, quando são ridicularizadas ou diminuídas e ninguém vem em sua defesa, começam a acreditar que merecem aquilo. Começam a se julgar e acreditar que são inferiores. Os bullies julgam. As vítimas aceitam o julgamento. Às vezes, isso permanece dentro delas e pode levar à depressão e ao suicídio. Outras vezes, explode em violência. O que se pode fazer? Em geral, é difícil para uma criança sozinha impedir a ação dos bullying, especialmente quando estes são apoiados por outros, mas a escola pode fazer isso mudando seu mindset. As culturas das escolas frequentemente promovem o mindset fixo, ou pelo menos se conformam com ele. Aceitam a ideia de que algumas crianças se sintam superiores a outras e se achem no direito de atormentar quem quer que seja. As escolas também consideram desajustados aqueles a quem pouco pode ajudar. Mas algumas escolas obtiveram uma drástica redução do bullying, combatendo a atmosfera de julgamento e criando outra, de colaboração e autoaperfeiçoamento. Stan Davis, terapeuta, conselheiro escolar e consultor, desenvolveu um programa anti-bullying que funciona bem. Partindo da obra de Dan Owils, pesquisador norueguês, o programa de Davis ajuda os bullies a se transformar.
ajuda as vítimas e empodera os espectadores para intervir em auxílio delas. Em poucos anos, o bullying físico em sua escola descresceu 93% e as provocações 53%. Darla, da terceira série, era gorda, desajeitada e chorona. Era um alvo tão fácil que metade da classe a atormentava, batendo nela e xingando-a diariamente, com a aprovação geral. Vários anos depois, com o programa de Davis, o bullying parou. Darla aprendeu melhores habilidades sociais e chegou a ter amigas. Depois foi para a próxima etapa escolar e, um ano mais tarde, relatou o que tinha acontecido. Os colegas de escola fundamental a haviam ajudado a fazer amigos e a protegerem de novos colegas, quando tentaram atormentá-la. Davis também consegue modificar os bullies. Na verdade, alguns dos alunos que ajudaram Darla eram os mesmos que anteriormente o atormentavam. O que Davis faz é o seguinte: primeiro, embora exija disciplina constante, não procura julgar o bullying como pessoa. Não critica suas características pessoais, em vez disso faz com que se sinta querido e bem-vindo à escola todos os dias. Em seguida, elogia todos os passos na direção correta, porém, novamente, não elogia a pessoa, e sim o seu esforço. Notei que você não tem entrado em brigas, e isso me mostra que você está procurando se relacionar melhor com os outros. Podemos perceber que Davis está direcionando aos alunos para um mindset de crescimento. Ajuda-os a considerar seus atos como parte de um esforço de aperfeiçoamento, mesmo que a mudança não seja intencional por parte dos bullies. Eles agora podem tentar fazer com que seja assim. Stan Davis incorporou em seu programa nosso trabalho sobre elogios, críticas e mindset, e tem funcionado bem. Eis uma carta que recebi dele. Prezada doutora Dweck, sua pesquisa modificou radicalmente a forma como trabalho com os alunos. Já estou vendo resultados positivos com o uso diferente da linguagem com a qual dou feedbacks aos jovens. No próximo ano, toda a nossa escola participará de uma iniciativa para aumentar a motivação dos estudantes baseada no feedback de crescimento. Cordialmente, Stan Davis. Ray Knott, conhecido psicólogo infantil, também mostra de que maneira os professores podem afastar os bullies de sua tendência ao julgamento e dirigi-los para o aperfeiçoamento e a compaixão. Eis a carta de uma professora a um menino de 8 anos que atormentava os demais na classe. Observe que ela não insinua que ele seja mau e demonstra respeito ao se referir à sua liderança, usando palavras eruditas e solicitando seus conselhos. Caro Jay, a mãe de Andy me disse que seu filho andou se sentindo muito infeliz esse ano. O ostracismo e os xingamentos o deixaram triste e solitário. Estou preocupada com essa situação. A experiência que você tem como líder em sua turma faz com que você seja um dos que podem me aconselhar nesse caso. Valorizo sua habilidade em ter empatia com os que sofrem. Por favor, escreva-me dando sugestões sobre a melhor maneira de ajudar Andy. Sinceramente, sua professora. Um artigo de New York Times sobre bullying nas escolas se refere a Eric Harrison e Dylan Clement como os dois adolescentes desajustados. Isso é verdade. Eles não se ajustavam. Mas os bullies nunca eram considerados desajustados, porque realmente não eram. Ajustavam-se perfeitamente. Na verdade, definiam e governavam a cultura da escola. A noção de que algumas pessoas têm o direito de atormentar outras não é saudável. Stan Davis ressalta que, como sociedade, rejeitamos a ideia de que as pessoas têm o direito de brutalizar os negros ou atormentar as mulheres, porque aceitamos a ideia de que alguém tenha direito de brutalizar nossas crianças. Ao fazer isso, também estamos insultando os bullies. Estamos dizendo a eles que não acreditamos que sejam capazes de melhorar e perdemos a oportunidade de ajudá-los a melhorar. Desenvolva seu mindset. Depois de uma rejeição, você se sente julgado, amargurado e vingativo? Ou se sente ferido?
mas desejoso de perdoar, aprender e seguir em diante? Pense na pior rejeição que já sofreu. Entre em contato com todos os sentimentos e veja se pode considerá-los de um ponto de vista de mindset crescimento. O que esse episódio lhe ensinou? Ensinou-lhe algo sobre o que deseja e não deseja em sua vida? Ensinou-lhe alguma coisa positiva que foram úteis em relacionamentos posteriores? Você é capaz de perdoar essa pessoa e desejar que ela seja feliz? É capaz de esquecer sua amargura? Imagine a relação amorosa ideal. Nela deve haver perfeita compatibilidade, nenhum desacordo, nenhuma concessão, nenhum grande esforço? Por favor, pense novamente. Em todo relacionamento surgem dificuldades. Procure vê-las a partir de um mindset de crescimento. Os problemas podem ser um veículo para o desenvolvimento de maior compreensão e intimidade. Permita a seu parceiro mencionar suas divergências. Ouça com atenção e debata de maneira paciente e carinhosa. Você se surpreenderá com a proximidade que isso cria. Você costuma pôr a culpa nos outros, como eu? Não é bom para um relacionamento culpar o parceiro de tudo. Em vez disso, crie seu próprio Maurício e ponha a culpa nele. Melhor ainda, procure se curar da necessidade de culpar. Além disso, vá além das ideias e depois culpas o tempo todo. Pense que eu também estou tentando fazer isso. Você é tímido? Nesse caso, você realmente precisa de um mindset de crescimento. Ainda que ele não cure sua timidez, vai ajudá-lo a evitar que ela atrapalhe as interações sociais. Da próxima vez que se aventurar em uma situação social, pense nessas coisas, que a aptidão social é algo que você pode aperfeiçoar e serve para o aprendizado e o prazer, e não para o julgamento. Continue a praticar isso. Gostou? Compartilhe, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e mande para aquela pessoa que você acredita que isso vai fazer a diferença nela. Gente, um grande abraço e fique com Deus.